O que é exatamente o jejum? A Bíblia nos ordena a jejuar? Será que eu jejuo da forma correta? Quais tipos de jejum existem? Se você, assim como eu, já se fez essas perguntas, então assista esse vídeo até o final. Oi gente, meu nome é Fernanda, eu tenho 21 anos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como aprender a jejuar da forma correta. Eu resolvi trazer esse vídeo porque eu sei que há muitas dúvidas relacionadas ao jejum, muita gente confunde propósito com jejum, enfim. Obviamente, a base que eu peguei tá na Bíblia e também nesse livro maravilhoso do Dr. Audrey Marshall e do Luciano Subirá, Rumo aos 120 anos. Eu amo esse livro porque ele fala sobre como nós, crentes, negligenciamos a nossa saúde e vivemos a vida como um suicida realmente, nos matando aos pouquinhos, sendo que Deus na palavra ele fala que nós viveríamos até os 120. Então por que será que nós não estamos vivendo até os 120 anos? E no finalzinho dele, o Luciano Subirá fala sobre o jejum. Muito bom. Afinal de contas, o que é o jejum? O jejum nada mais é do que você intencionalmente se abster de alimentos com propósitos espirituais, ou seja, não comer com a intenção realmente de se conectar com o mundo espiritual. E uma coisa muito interessante é que a palavra jejum no grego significa nesteia. Ne, de negação. Esteia vem da palavra estio, que é comer, ou seja, negação de comida. O jejum significa isso. Podem ser relacionadas outras práticas de ficar sem rede social, porém a palavra jejum está relacionada ao alimento. Não tem nenhum mal em você chamar essas outras coisas de estar fazendo jejum, mas corretamente o jejum é comida, não está relacionado às outras coisas. Quando eu faço, sei lá, vamos supor, uma semana sem celular, Fernanda, eu falo, eu vou fazer um propósito com Deus de ficar uma semana sem celular, ou um voto. Mas eu não uso a palavra jejum, porque eu entendo que jejum está relacionado à comida. Mas se você conhece alguém que fala que está fazendo jejum de rede social, ou você mesmo fala, você não está pecando, mas você só não está falando da forma correta, só para conhecimento geral mesmo. Um ponto muito importante que muito crente confunde. Jejum, gente, não é barganha. Você não vai fazer jejum para ganhar algo de Deus. Você não vai fazer jejum para comprar Deus com o seu jejum. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E o jejum não tem esse propósito. Se você está usando o jejum para esse propósito, você está fazendo errado. O jejum ele é feito para você se conectar com Deus. Como se você estivesse limpando o canal que conecta você a Deus. Porque às vezes a nossa carne está gritando muito durante a semana, durante o nosso dia, querendo que a gente peque, querendo que a gente perca horas e horas vendo série. Toda essa falta de conexão durante a nossa semana atrapalha a gente de ouvir o que Deus está falando. Por isso a prática do jejum é tão importante na nossa rotina. Muito importante. E se você não tem o costume de jejuar, eu te convido depois desse vídeo a fazer um jejum para você ver a diferença que faz na sua semana. Será que a Bíblia ordena que a gente jejue? Obviamente, claro que tem respaldo bíblico para isso. É interessante dizer que na Bíblia, se você for ler, procurar, ler a Bíblia inteira, você vai ver que não existe uma ordem de Deus no imperativo, tipo, vocês devem jejuar. Eu quero que vocês jejuem. Não existe essa ordem imperativa. Porém, existem vários versículos que Jesus deixa como se fosse uma expectativa, algo que ele esperasse que os seus filhos fizessem. Naquela famosa passagem de Mateus 6:16, Jesus fala assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Isso é no Novo Testamento, na Nova Aliança. E Jesus não fala, se vocês quiserem jejuar, ocasionalmente. Ele fala, quando? Então, assim, vocês devem. Não é sobre jejuar e não jejuar, é quando vocês vão jejuar.
Eu espero que vocês jejuem. Então não há desculpas para você permitir que alguém fale que jejuar não é algo bíblico, porque Jesus deixa claro na sua palavra que é uma expectativa que ele tem em relação aos seus filhos. Não tem, ó. Não deixa ninguém te convencer ao contrário. Vamos lá para outra passagem, que fica em Lucas 5, do 33 ao 35. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Se alguém virar para você e fala: mano, eu não gosto de jejuar, não vejo por que jejuar, eu não vou jejuar. Beleza. Agora, não vem falar que a Bíblia não manda a gente jejuar. Se você lê a Bíblia, do começo ao fim você vê jejum. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser menos ignorantes em relação à Bíblia e conhecer mais um pouco sobre o que a gente acredita, sobre o que significa oração, o que significa jejum. Eu percebo que nem nós cristãos dominamos o assunto. Então, como que a gente vai combater quem vem falando abobrinha? Não vai ficar com cara de tacho. Atos 14, versículo 23. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregavam aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Gente, eu acho incrível a forma que Paulo, Barnabé e os discípulos, antes deles escolherem qualquer pessoa para o ministério, antes deles irem para qualquer viagem missionária, eles faziam jejum e oração. Como seria interessante se antes de cada decisão da nossa vida, que a gente sabe que é importante, a gente fizesse um jejum e uma oração antes. Eu acredito que a gente se envolveria em muito menos problemas, porque a gente estaria, com os ouvidos, entendendo o direcionamento de Deus. Tipo, vai, não vai. Essa amizade aí eu não tô gostando muito não. Mas enfim, né? Então deixamos claro que sim, devemos jejuar e tem respaldo bíblico sim para isso. Agora, como eu jejuo? Em relação a isso, Deus nos deu liberdade para que cada um jejue da forma que quiser. A Bíblia se limita ao fato de que devemos jejuar, mas ela não ordena um padrão para os jejuns. Tanto é que existem vários tipos de jejum. Cada um vai escolher o seu tipo de jejum que vai te sacrificar mais e que você vai conseguir fazer. Se permita ser direcionado pelo Espírito Santo e ele vai te direcionar para qual jejum você deve fazer, a forma, o que você vai comer, o que você não vai comer. Tem gente que jejua uma vez por semana, tem gente que jejua 2 vezes no mês. Enfim, é algo muito relativo, entendeu? Afinal, quais são os tipos de jejum que existem? Isso foi algo desse livro que eu achei muito interessante. Vamos falar sobre 3 tipos de jejum. O primeiro tipo de jejum que ele fala é o jejum parcial. O jejum parcial é nada mais nada menos que a abstinência de alguns alimentos, porém, não todos. O que eu tô fazendo agora de 21 dias, eu não estou comendo doce, nem bebendo refri, mas eu estou me alimentando de legume, de arroz, feijão, frango, carne, bebendo água. Então é um jejum parcial, como o jejum que Daniel fez, né? Que é o exemplo master de jejum parcial. Tanto é que denominaram o jejum de Daniel. Em Daniel 10, do versículo 2 ao 3, ele fala, né, como foi o jejum dele. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne, nem vinho. E não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Então, obviamente, não era uma dieta que Daniel estava fazendo, né? Ele estava fazendo um jejum. Algo que eu acho lindo é que nesse jejum que Daniel fez, no mesmo capítulo, no capítulo 10, no versículo 12, a Bíblia fala: em seguida, o anjo disse, né, para Daniel: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e se humilhar com o jejum perante Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Eu acho isso tão lindo. É uma forma de Deus dizer que se agradou do sacrifício que ele estava fazendo e que ele foi ouvido. Segundo tipo de jejum, jejum normal. O que seria o jejum normal? Jejum normal é você se abster totalmente dos alimentos, porém consumindo água. Todo jejum que você for ver na Bíblia, ela deixa claro o que a pessoa fez. Se ela
comeu, mas não bebeu, ou se ela não comeu nada e nem bebeu nada. Confesso que esse é o que eu mais gosto de fazer. Jejum de não comer nada, mas beber água. Porque, gente, eu sou uma negação pra beber água. Ainda vou ficar sem beber água na hora do jejum? Eu tenho gostado muito de beneficiar, né? Juntar o benefício do jejum à saúde com o espiritual. E eu sei que Deus não vai querer uma filha desidratada, né? Então, toda vez que eu jejum, eu fico bebendo muita água pra fazer bem também pra minha saúde. Mas vai de cada um. Terceiro e último, mas não menos importante, o jejum total, que é o que você não come nada e nem bebe nada. Eu também confesso que eu fiz isso, mas eu quase fui de arrasta. Minha filha, eu ajoelhava pra orar, eu levantava e de repente tudo girou. Eu falei, Berenice, se segura, nós vamos bater. Porque, gente, eu sentia minhas mãos formigando. E nesse livro do Luciano Subirá, ele fala que quando você tem esses sintomas, é um indício que você tá com hipoglicemia. E eu só li isso depois. Eu falei, obrigada, Senhor, porque o Senhor me guardou. Porque eu podia simplesmente ter caído, né, desmaiada. Mas a graça de Deus me sustentou. Foi 2 dias e meio que eu inventei de fazer isso. É uma história muito longa que eu conto em outro vídeo. Mas eu não morri, gente. Tô aqui. Mas hoje em dia eu quase não faço esse jejum total. Mas nada contra. E inclusive isso é bíblico também. Esther fez o jejum total. Paulo, quando fica cego em Damasco, fez o jejum total. Ou seja, o jejum total não se trata apenas de abstinência de alimentos, mas também da abstinência de água e qualquer outro tipo de bebida. Não costumamos encontrar na Bíblia nenhum jejum total que foi além de 3 dias, né? Não é recomendado para você fazer isso, né? Porque se você for fazer, você tem que estar acompanhado de algum médico para você simplesmente não cair duro no chão. Todo mundo sabe que o nosso corpo é uma grande porcentagem de água, então se você ficar assim, se hidratar durante longos dias, você vai entrar em uma desidratação. Desidratação, gente, causa danos bem sérios para o nosso corpo físico. Porém, há uma exceção na Bíblia, que é o jejum de Moisés, que foi um jejum sobrenatural, sobre-humano. Como assim, Fernanda? Não teria a menor possibilidade de Moisés fazer esse jejum e continuar vivo se não fosse algo sobrenatural. Que é quando ele fica lá no monte 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, né? Lá na glória com Deus. E por isso, gente, ele não morreu, porque ele estava na glória de Deus. Não? Deus estava ali com certeza sustentando o corpo dele, porque senão ele teria morrido mesmo. Não tem como um corpo humano sobreviver 40 dias sem água, sem comida. Não tem como. Eu sempre aconselho, você não é acostumado a fazer jejum? Gente, comece a fazer um de 4 a 6 horas. Não vai além disso. Porque o seu corpo precisa, o seu organismo precisa se acostumar a ficar sem se alimentar. Então, não vai pelo amor de Deus. Não faz igual eu, que do nada dei de maluca e fiz 2 dias de jejum total. Não faz isso, porque você pode passar mal, você pode parar no médico, vai ser uma vergonha desgraçada. Então, por favor, não faça isso. Vai gradualmente. Faz um de 4 horas, se você não tem a costume, né, de fazer. Se você já tem, você já pode ir avançando. Faz um de 4 horas aqui, depois, em uma semana, passou 1, 2, faz um de 6, depois faz um de 24 horas. Aí você vai, né, entendeu? Tal. Por fim, qual é o jejum que agrada a Deus? Gente, a Bíblia fala o jejum que Deus se agrada. O jejum não é para você ganhar uma casa, um carro, um marido. Não é para isso. Jejum é para você falar para Deus, eu preciso disso. A minha carne precisa se subordinar ao seu espírito. Eu preciso ser quebrantada, eu preciso ser transformada para alcançar talvez essa bênção. Não ao contrário, não uma barganha. Eu jejuo e o Senhor me dá isso. Não é assim. Muita gente se gaba, né, de jejuar, achando que tá arrasando e Satanás tá lá, rindo, né, da tua cara, porque sabe da sua hipocrisia de saber que você tá fazendo pelos seus próprios interesses e não por querer a Deus, por querer se consagrar a Deus. Então, assim, porém, Jesus, com seu amor, infinito amor e misericórdia, ele deixou um manual de como a gente fazer um jejum que agrada a ele. E é o que vamos ler agora. E, obviamente, se você fizer esse jejum, ele será totalmente eficaz, porque a palavra não mente. Isaías 58, a partir do versículo 3 até o versículo 12. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção?
Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer o porquê. Eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem os seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham a cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam e não se esconda dos que carecem de ajuda. Então, sua luz virá como o amanhecer e suas feridas sararão no instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Que passagem linda, gente. Esse é o jejum que agrada a Deus. De nada adianta você entrar em jejum e continuar brigando com seu irmão, continuar fofocando, fazendo coisas mais que Deus não se agrada. Porque o intuito do jejum é você estar tão parecido com Cristo, você matar tanto a sua carne que o que você vai querer fazer? Libertar os oprimidos, carregar o fardo uns dos outros, servir os seus irmãos. Você não vai ter tempo para picuinha, você não vai ter tempo para mentira do diabo. Ai, porque eu sou a mente, vai estar ligada com a mente de Deus. Você vai fazer o jejum que agrada a Deus, que é o que não é para o seu próprio interesse, mas é o que é você buscar o interesse de Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está falando para essa temporada da minha vida? Eu preciso tomar uma decisão. Senhor, qual é a sua opinião? Esse é o jejum que ele vai se agradar. Você vai estar bem mais sensível para o que o Espírito Santo quiser te dizer. Então é isso, gente. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado a tirar suas dúvidas, se você tinha alguma. Encaminha para aquela pessoa que você sabe que precisa de um jejum. Encaminha para outras pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele manda para mais pessoas, então vai me ajudar muito. Não esqueça de curtir, comentar. Me siga nas redes vizinhas se você ainda não me segue, que eu posto também vários conteúdos lá. E uma ótima semana para todos vocês. Beijo e até a próxima.